Continuação do segundo vídeo aqui, né? O reverendo Augusto Nicodemos tentando invalidar em Mateus 16 até o 18, né? A pedra é Pedro, que vai edificar a igreja. E a pedra, fundamento, que fundou a igreja, a pedra angular é Cristo. E pedra dos fundamentos, pedra principal ali, que vai edificar a igreja é Pedro, que ele tem a chave. E os apóstolos e os sucessores dos apóstolos são as pedras, né? Vai dizer lá em 1 Pedro 2, 4, 5. Vamos continuar a reflexão protestante. Que a reforma protestante e os protestantes não podem aceitar a ideia de que o Papa de Roma é o herdeiro de Pedro, que é o príncipe da igreja e a pedra sobre a qual a igreja está elevada. Claro que não. E se você perguntar a Pedro, aquilo que Jesus lhe disse lá naquele dia, ele estava se referindo à tua pessoa? Aí você pode ler o que Pedro diz na primeira carta que ele escreveu, capítulo 2, de 5 a 8. Ele diz, a pedra é... Uma observação. Os protestantes não podem aceitar o papado. Os protestantes não podem aceitar a igreja. Irmão, suas igrejas surgiu quando? Em 1700. Já tinha papa, já tinha igreja, já tinha doutrina, já tinha evangelho, já tinha escritura. Então, visão protestante não aceita. O dia que eles aceitar, eles têm que voltar para a igreja. Por isso que tem muitos protestantes voltando para a amada igreja, porque estão aceitando. Porque entrou o comercial aqui. Porque já está de saco cheio dessa heresia, desse biriri, parará, desse conto de fada. Conto de comadre, né? Que interessante. Essas distorções protestantes. Sim, cara. Se apartou do magistério, vocês não são obrigados a aceitar, porque vocês se apartou da igreja. Então, tá fora da verdade. Ao dizer que é o Pedro confessante, e abençoar e diz, sai Satanás. Carta que ele escreveu, capítulo 2, de 5 a 8, ele diz, a pedra é Cristo. Ele mesmo diz, a pedra é o Senhor Jesus. Claro. Pedro fala, a pedra sou eu que fundei a igreja, eu morri na cruz, eu sou a esposa da igreja. Claro que Pedro não vai falar isso. Pedro, ele reconhece, Pedro quer nos ensinar que a pedra é Cristo. A igreja é Cristo. E a carta de Pedro fala, e quais outras pedras também que vai edificar esse edifício? Então, simples entender isso. E o cara vai distorcer o texto, por quê? É outro espírito. É outra revelação. Que eles não vão aceitar a interpretação do magistério. Eles não vão aceitar que Pedro é o primeiro papa, o líder. Porque são protestantes. Se apartou da igreja. Uso pessoal, interpretação pessoal. O Filho de Deus. Essa verdade, a igreja está edificada sobre essa verdade confessada por Pedro e não sobre mais nada. Então, está aqui a primeira palavra, a pedra. A pedra é o Pedro enquanto confessor e, portanto, a sua confissão, a declaração dele que foi dada por Deus. Conhecer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pedra sobre a qual Cristo vai edificar e edifica a sua igreja. Isso imediatamente nos leva à segunda palavra que precisa de edificação, que é a minha igreja. Essa expressão, edificarei a minha igreja. A palavra igreja não foi inventada por que minha? Que é uma única igreja. Não porque minhas igrejas. Se fosse minhas igrejas, aí sim o protestantismo estava certo. Mas a minha é uma só igreja. E o texto que ele quer mostrar, que pulou o vídeo ali, mas vou mostrar aqui, ó. Em 1 Pedro, deixa bem claro, ó. 1 Pedro 2, 4, ó. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, ó. Quem é a pedra viva que os homens rejeitaram? Cristo. Olha só. Quem são as outras pedras? Quais
E quais outras pedras vivas? Vós também vos tornais os material desse edifício, ó, espiritual. Um sacerdócio santo. Ó. Onde tem sacerdote? O magistério. Para oferecer vítima espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Em Hebreus 12. Olha só. 22. Vós ao contrário. Vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, das milhares de anjos, da Assembleia Festiva, dos primeiros escritos no livro do céu, e de Deus juízo universal das almas do justo que chegaram à perfeição. Ó, o justo que chegaram à perfeição. Essa igreja, quem está nessa igreja, os apóstolos são que chegaram à perfeição, por causa do Espírito Santo, do Paráclito, que são as pedras, as outras pedras vivas, que vai edificar esse edifício, através do sacerdote, pelo envio do nosso Senhor Jesus Cristo. E sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. João 20, 21, 23. E dá o pastoreio a Pedro. João 21, do 15 ao 17. Simples entender isso. Mateus 16. Aqui, ó. Eu tenho declarado o espelho sobre essa pedra e falei minha igreja. As portas do inferno prevalecerão contra ela, ó. Sobre essa pedra, ó. Sacerdote. Ancião. Em 1 Pedro 5:1 fala, eu, ancião, também exalto, tal, etc. Quer dizer o quê, cara? Aqui, a gente já vemos que os protestantes não vão aceitar. Eles vão protestar. Eles vão distorcer. Igual os 2 dedos de teologia, também distorce esse texto. Igual o Rodrigo Mocelin, ou o Rodrigo Silva. Todos. Por quê? Porque é outro Espírito Santo. Essa pregação aqui do reverendo é a mesma coisa da pregação de Rodrigo Mocelin e desses protestantes. Todos seguem o mesmo questionamento. Por quê, cara? Martinho Lutero, ele rompeu com o magistério, a tradição. Foi excomungado. Martinho Lutero, ele era membro dessa igreja mística que tinha o fundamento dos apóstolos e sucessores dos apóstolos. Ele rompeu isso. Tendo uso pessoal, interpretação pessoal. Negando a primeira coisa que ele foi negar o quê? Não o Papa, não a igreja, não os dogmas, não a doutrina. Olha só o que a Bíblia fala, cara. Romanos. Aqui, ó. Para terminar esse vídeo aqui, que é o segundo, que é muito blá 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 e não prova nada. Aqui, ó. Romanos. O apóstolo Paulo já profetizou isso na escritura. Romanos 16, 17, ó. Roga-vos, irmão, que desconfieis daquele que vos causa divisões e escândalo, apartando da doutrina que recebeste. Evitai, ó. A divisão, ela se aparta da doutrina que vem do magistério. A doutrina que o Senhor ensinou pelos seus apóstolos. Em João 7, 14, 17. Mateus 7, 28. Marcos 1, 22. Ou Marcos 4, 2. Em Atos Apóstolos 2, 42. Esse especial da doutrina dos apóstolos. A primeira coisa, a primeira rincha desse divisor é a doutrina. Porque a doutrina mostra o magistério, a doutrina mostra a tradição, a doutrina mostra como os apóstolos pregou, a doutrina mostra como manter a integridade sobre ti, Pedro, de minha igreja. Como vai seguir? E quem são esses? Esses tais não servem Cristo, ó. Nosso Senhor, mas o próprio ventre, ó. E com palavras dos caras, linguagem longeira de corações simples. Tira o dízimo dessas igrejas que as portas baixas. Olha só que interessante. Você vê a profecia na escritura. Apostatou da fé, segundo 1 Timóteo 4, 2. São mestres que se apartaram da fé. Em 2 Timóteo, ó, por quê? Porque não suportaram o caminho da verdade. Eles não suportam o pastoreio de Pedro.
Eles não suportam a doutrina de Cristo. Eles não suportam a igreja, a esposa do Senhor. Por mais que use a Bíblia, cara. A Bíblia até o cão usa. O Espiritismo usa. Segundo Timóteo, para finalizar, 1 Timóteo 3,15, ó. Todavia, se eu tardar, ó, quero que saiba como deve portar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna sustentáculo da verdade, ó. Caso eu, se eu apartar, se apostatar da fé, se eu me revoltar contra a igreja é coluna sustentáculo da verdade. E ponto final. Aqui, ó. Segundo Timóteo 4, aqui, ó. 3 e 4, ó. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pelas próprias paixões, ó. E pelo período de escutar novidade, ajuntarão mestre para si, ó, apartarão os ouvidos da verdade. E se atirarão a fábulas. Aonde está a verdade? Efésios 3:10. Divina Universidade da Sabedoria ser conhecido pela igreja. Que igreja? Coluna sustentáculo da verdade. Que igreja? Santo Senhor que se encontra defeito, mas santo e irrepreensível. Efésios 5:27. 1 Timóteo 3:15. Efésios 3:10. Que interessante. É simples de entender a escritura. Só buscar a tradição. O magistério, que está encarregado de interpretar a Bíblia e de enviar, que o Espírito Santo sopra sobre essa igreja. O Espírito Santo assiste essa igreja até os fins dos tempos, até a consumação, até a igreja ser arrebatada. Simples de entender isso. Aqui, ó. Bíblia, palavra e tradição, doutrina católica. Olha só, para finalizar, catecismo. Olha só. 7:3, ó. Página 31, 33. Deus revelou-se plenamente. Peço desculpa aqui, o cachorro latiu, porque é de noite agora, né? 9 horas da noite. Olha só, para finalizar aqui, ó. Catecismo 73, né? Parágrafo 73, página 33, ó. Deus revelou-se plenamente, enviando seu próprio Filho, no qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação. Cristo é a palavra definitiva, a revelação definitiva. Deixou a quem? Ao magistério. E o fundamento dos seus discípulos, que são os apóstolos, a proclamar e anunciar a mensagem definitivamente. E encerra, e ponto final. Sustentáculo da verdade, a igreja. Baluarte, toda a verdade, depositório da verdade. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.